Olá, seja muito bem-vindo a mais uma reflexão de fé e esperança para os nossos corações aqui no canal A Esperança em Deus. Eu sou o evangelista Vinícius Varanda e é com muita alegria que eu quero compartilhar com você uma palavra para o teu coração. Amém? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, no versículo 44 em diante, diz assim, E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Perceba esta frase, ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Muito interessante esta palavra aqui no Evangelho de Lucas. O tema desta palavra de hoje é o amor como resultado do perdão. Nós sabemos que o Senhor, Ele tem o perdão para as nossas vidas. Mas qual é o resultado do perdão de Deus em nós, em você? Nós vamos analisar isso a partir desse texto. Esse texto vai falar de algo interessante. Jesus, ele no seu ministério terreno fez muitos milagres, muitas coisas extraordinárias. Mas havia um grupo religioso da época chamado de fariseus. Este grupo, eles estavam constantemente procurando colocar Jesus em uma cilada, colocar Jesus em contradição, experimentando Jesus, tentando fazer com que Jesus entrasse em contradição a respeito dos princípios da lei de Deus, da lei de Moisés. E isso fez com que, muitas vezes, Jesus teve que enfrentá-los. Mas o curioso é que nesse texto aqui, um fariseu chamado Simão convida Jesus para ir à sua casa. Você observar lá no versículo de número 36, diz assim, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Imagina você, Jesus está sendo convidado por um fariseu para jantar na sua casa. Jesus prontamente foi até a casa do fariseu. E ali com o fariseu, nós observamos que naquela época, quando se oferecia assim, um jantar, onde alguém de fora iria para a casa daquele que oferece, geralmente a casa ficava aberta, geralmente permitiam que outras pessoas tivessem acesso ao jantar, ao ocorrido. Por essa razão, enquanto estava acontecendo o jantar, uma mulher, que a Bíblia diz que era pecadora, alguns compreendem como uma adúltera, esta mulher, ela entra nesse jantar, ela, de maneira bem que ninguém percebesse, ela então vai lavar os pés de Jesus, ela entra com um vaso, com perfume, e ela vai até os pés de Jesus, por trás de Jesus, e começa a chorar. E as suas lágrimas, ela começa a molhar os pés de Jesus. Olha só.
E enquanto ela molhava os pés de Jesus com as suas lágrimas, com o seu choro, a Bíblia diz que ela secava os pés de Jesus com os seus cabelos. Não bastasse, ela também beijava os pés de Jesus. E além de beijar, depois ela derramou aquele perfume que ela levou naquele jantar. Então veja 3 ações daquela mulher. Ela, com suas lágrimas, derramava sobre os pés de Jesus e secava com seus cabelos. Então ela chorou aos pés de Jesus. Ela beijou os pés de Jesus e ela ungiu os pés de Jesus com um bálsamo, um perfume. E aquilo, obviamente, chamou a atenção de todos que estavam ali. Mas a Bíblia diz que este Simão, este fariseu, que, como eu disse a você, fazia parte de um grupo que estava sempre experimentando Jesus, certamente que nesse jantar ele estava querendo fazer novamente isso, experimentar Jesus, colocar Jesus em uma situação complicada. E o que acontece? A Bíblia diz que no pensamento, aquele homem, aquele Simão, aquele fariseu, ele começa a pensar assim: vamos ver qual será a atitude de Jesus mediante uma mulher pecadora, indigna, está aos seus pés, está o tocando. Sabe o que acontece? Antes que nós entremos aí nos detalhes desse texto, é preciso nós entendermos que naquela época a mulher, ela era muito discriminada. Que dirá uma mulher na situação que esta? A Bíblia diz que ela... E eis que uma mulher da cidade pecadora. Olha só. Então, aquela mulher estava de fato se colocando numa situação de humilhação ali. E aquele homem, ele quis ver qual seria a atitude de Jesus. Será que Jesus iria também discriminar aquela mulher? Será que Jesus também iria humilhar aquela mulher, tirar aquela mulher dali, falar: você é imunda, você é pecadora, sai daqui? Jesus, sabendo, conhecendo os pensamentos de Simão, a Bíblia diz que Jesus pergunta para Simão: Simão, imagine que tenha 2 homens devendo e o credor chega para perdoá-los da dívida. Um está devendo 500 denários. Um denário representava um dia de trabalho. Então 500 denários seriam 2 anos aí mais ou menos de trabalho. Um deve 500 denários e o outro deve 50. E o credor, ele perdoa todos os 2. Qual você acha que vai amar mais esse credor? E aí Simão prontamente responde: olha, eu suponho, como diz o versículo 43, suponho que aquele a quem mais perdoou. Aquele a quem mais perdoou, esse naturalmente é o que vai amar mais aquele credor, considerar mais o que aquele credor fez. E aí Jesus então pega aquele fariseu e usa a mulher ali para exemplificar o que o próprio fariseu estava reconhecendo. Ele diz: esta mulher entrou aqui e derramou lágrimas sobre os meus pés e secou com seus cabelos. E até o momento, como lemos no verso 44, olha: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Veja você que naquela época havia o costume de aqueles que eram visitantes, algum servo lavava os pés do visitante. Ou dava uma bacia com água para esse visitante lavar os pés. Era um costume da época. E Jesus está dizendo: olha, até agora ninguém, você, Simão, que está aí na sua mente julgando esta mulher, até agora você não me deu água para os pés. E ela o que fez? Com as suas lágrimas, lava os meus pés e seca com seus cabelos. Jesus fala no verso 45: você não me deu nenhum ósculo,
um beijo de cumprimento? Até agora você não me cumprimentou dignamente, esta mulher não para de beijar os meus pés. E no versículo 46 ele diz: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher está ungindo os meus pés com bálsamo. Isso eram formalidades da época, dar água para lavar os pés do visitante, e também cumprimentar o visitante, o ósculo santo, que dizia na época aí, o beijo. Também a questão de ungir a cabeça do visitante com óleo, eram algumas práticas lá da época, e o fariseu não fez nenhuma delas. Ele estava realmente fazendo descaso da pessoa de Jesus em sua casa. Ele convidou Jesus justamente para experimentar. Mas aquela mulher entrou naquela casa e fez tudo que aquele homem que deveria fazer não fez. Só que ela fez, por quê? Porque no coração dela ela queria o perdão de Deus. Ela era uma mulher indigna. A sociedade já discriminava a mulher naquela época. E agora ela está se humilhando. E aí Jesus conclui dizendo, sabe o que acontece? Aquele que muito é perdoado, muito ama. Entenda você que o texto não está querendo dizer que para nós sermos perdoados, nós devemos amar a Deus. Não, é o contrário. Nós amamos a Deus porque somos perdoados. Se você observar, ele diz no verso 47, por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ele não está dizendo que é uma condição para o perdão amar a Deus, mas é um resultado. Amar a Deus é um resultado do perdão. Agora, quando Jesus fala isso, as pessoas que estavam naquele jantar disseram, quem é este que perdoa pecados? Questionaram Jesus. E aí Jesus, com a sua onisciência, sabendo o que se passava na mente daquelas pessoas, disse, ei, falou para aquela mulher, a tua fé te salvou. Isso quer dizer o quê? Que aquela mulher estava fazendo todas aquelas atitudes ali, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas e secando com seus cabelos, beijando os pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus com perfume, porque ela já sabia que Jesus era o perdão de Deus para a sua vida. Jesus estava trazendo o perdão de Deus para a sua vida. Então ela teve aquela atitude. Por isso Jesus está dizendo que ela é uma pessoa que muito ama, está manifestando o seu amor. Então, meu amigo, minha amiga está me ouvindo. Todos aqueles que recebem o perdão de Deus pela fé, como Jesus disse, a tua fé te salvou. Todas as pessoas que recebem o perdão de Deus, o resultado de alguém que crê que é perdoado por Deus, é amar a Deus. É amar a Deus. Por isso que quando nós olhamos ao nosso redor as pessoas dizendo que creem em Deus, que buscam a Deus, será mesmo que elas creem no perdão de Deus em suas vidas? Você crê que você, em Cristo Jesus, é perdoado? Se você crê, se você toma posse desse perdão de Deus, meu amigo, minha amiga, você então, como resultado, amará o Senhor. Como exemplo que o próprio Jesus disse aqui, Jesus disse, olha, aquele credor que perdoou os dois devedores, um devia 500 denários, outro 50. Quem mais vai considerar o que Jesus fez, o que o credor fez? Aquele que mais foi perdoado. Nossa, perdoou 500 denários de dívida. Por isso, nós aprendemos aqui que nós podemos ser alguém discriminados na sociedade, como era a mulher naquela época. Podemos ser pessoas
que o mundo olha para nós e vê, aquele ali é o cachaceiro, aquela dali é a prostituta, para esse aí não tem mais jeito, para esse aí acabou. E a sociedade pode muitas vezes te condenar como os fariseus condenaram aquela mulher. Mas o que Jesus disse? Mulher, a tua fé te salvou. O que Jesus disse? Mulher, essas lágrimas que você derrama sobre os meus pés. Mulher, esses beijos que você dá sobre os meus pés. Esse perfume que você derrama sobre os meus pés representa uma pessoa que está arrependida dos seus pecados e crê que em Deus há o perdão por meio de Jesus Cristo. Por isso, perdoados são os teus pecados. Por isso, o resultado de você crer nesse perdão é isso que você está fazendo. Meu irmão, se você é perdoado por Deus, se você crê que Deus perdoou você, qual é o resultado? Qual é a consequência? Qual é a consequência? Veja você que não é simplesmente dizer, então Jesus me perdoou, porque eu tenho pecados enormes, eu matei, eu roubei, eu estupei, eu fiz coisas horríveis e há o perdão de Deus imediatamente. Não, não é assim. Veja que as atitudes dessa mulher representam o que alguém arrependido, o que alguém que recebeu o perdão de Deus tem que fazer. Primeiro, as lágrimas e o fato de enxugar os pés de Jesus. O que significa isso? Lágrimas, ela está expressando o seu sentimento, a sua tristeza. Tristeza do quê? Do pecado, da condição que ela está. Ali simboliza o arrependimento. E arrependimento é reconhecer o pecado e se entristecer por ele. Por isso a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, diz assim, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então aquela tristeza que aquela mulher estava derramando nos pés de Jesus, com suas lágrimas, era uma tristeza que o próprio Deus permitiu que ela sentisse. Mas para quê? Não para ficar com remorso, mas para se arrepender, para o arrependimento. Então a primeira coisa é arrependimento, que é reconhecer o seu pecado e ter tristeza por ele. Eu não posso achar que eu vou receber o perdão de Deus apenas, Senhor, me perdoe porque eu fiz isso ou aquilo. Não, eu preciso reconhecer, assumir esse pecado e eu preciso me arrepender. Veja você que não é só arrependimento, mas também o ato dessa mulher beijar os pés de Jesus fala de humilhação. Imagina você beijar os pés de alguém. Veja que Jesus entrou naquela casa e não lavaram os seus pés como era costume. Talvez eles faziam isso por conta de, os pés das pessoas estarem talvez sujos. Não sei como é que era o chão daquela época. Eles se costumavam fazer isso para não sujar a casa, a tenda, o lugar onde eles moravam. E aquela mulher com suas lágrimas e depois beijou Jesus, os pés de Jesus. Ela se humilhou. E a Bíblia fala lá em Tiago 4, versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Como de fato Jesus exaltou aquela mulher. Então, arrependimento e humilhação diante de Deus. Duas atitudes que alguém que está arrependido tem diante do Senhor. E para fechar, ela derramou perfume. O que significa esse perfume que ela estava derramando sobre os pés de Jesus? Significa que ela estava dando o seu melhor, o que ela tinha de melhor para oferecer a Ele. E isso nos fala de esforço. Esforço, dar o seu melhor. E aí a Bíblia fala lá em Provérbios 28, 13, que aquele que, deixa eu abrir para você, diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Então não basta eu confessar. Eu preciso confessar e deixar o pecado. Abandonar essa prática que entristece o coração de Deus. Aí sim eu posso dizer que eu sou alguém perdoado. Aí sim, como disse Jesus, a tua fé te salvou, falou para aquela mulher. Aí sim eu posso crer que Deus me perdoou. Se eu me arrepender, reconhecer o meu pecado, entristecer-me por ele. Se eu me humilhar diante do Senhor, como aquela mulher fez, beijando os seus pés. E se eu der o meu melhor para abandonar o pecado, que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquela mulher deu o seu melhor perfume. Então essas três atitudes revelam um verdadeiro arrependimento que certamente você poderá e eu também crer que estou perdoado por Deus. E aí, o resultado desse perdão nas nossas vidas é amar ao Senhor. O amor como resultado do perdão. Neste vídeo, eu estou chamando a sua atenção para compreender o que é de fato ser perdoado por Deus. Como isso? Como acontece esse perdão de Deus na nossa vida? E o resultado de alguém que tem certeza do perdão de Deus é amá-lo. No próximo vídeo nós vamos refletir sobre o que é amar a Deus. Por isso, eu convido você a, se você gostou desse vídeo, curtir, compartilhar e se inscrever neste canal. Ativa o sininho aí para as notificações, para que você seja notificado do próximo vídeo, para você entender junto comigo o que é amar a Deus como resultado de ser perdoado. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.